Saudações em Cristo Jesus, e hoje quero compartilhar com você sobre dons espirituais, né? Está escrito em 1 Coríntios 12:4 que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? E no 14, versículo 1 diz: procurai com zelo os dons espirituais, que eu já comentei no outro vídeo anterior, que devemos buscar. Uns conseguem rápido, outros demoram um pouco, é tudo no tempo de Deus, né? Mas isso é que nos ajuda na caminhada. E tem diversidade de dons. Em Isaías, capítulo 11, do 2 ao 3, também fala, né, sobre os dons espirituais. E Paulo recitou de novo isso em Coríntios, né, os Coríntios. E quais são esses dons? A Bíblia fala da palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de milagres, que também fala-se de maravilhas, né? Profecias, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, e todos eles são distribuídos particularmente, né? A cada um como Deus quer, né? Aqui são listados 9 dons, mas tem também, que sai desses, tem o dom de presidir, né? Tem outros dons ali que o Espírito Santo, ele também reparte, né? Então, o que acontece? No momento que você é batizado no Espírito Santo, ele vai te privilegiar com esses dons, né? E ali você vai buscando, né? E Deus vai te mostrando. Como eu falei já, aconteceu certa vez de Deus me dar um discernimento e revelar nome, né? Eu estava num culto ali em São Paulo, numa igreja de outro ministério. Eu estava chegando na frente da nossa igreja e para cultuar, e o Espírito Santo falou: não, hoje você vai naquela outra. E eu dei meia volta e fui numa outra ali a 150 metros, de um amigo meu, que era um pastor, muito amigo meu e amigo do meu pastor também. E ali cultuei com eles, e naquela noite foi me dado a oportunidade para trazer a palavra. E ali Deus mostrou, deu o nome de 2 pessoas. Uma era uma de outra igreja que estava visitando ali, e eu chamei pelo nome, né? Espírito Santo que revelou, e Deus mandou falar algo para ela. E foi um outro senhor que tinha vindo do Paraná, que fazia meia hora que tinha entrado na igreja. Eu não conhecia, não sei quem era, para prova que era o Espírito Santo, e Deus falou sobre um emprego para ele. E depois que acabou o culto, o pastor veio e me falou: você conhece esse irmão, pastor Romero? Eu falei: não. E ele pediu para o irmão se o irmão me conhecia, também disse que não. Ele falou: pois é, esse é meu cunhado, acaba de chegar do Paraná e veio à procura do emprego. E Deus usou minha boca para confirmar no dia seguinte o emprego para ele. Então, são coisas, me aconteceu só uma vez, revelação por nome, né? Tem gente que não crê, não acredita, mas eu creio. Eu vi tanta coisa nesse mundo já, coisas de Deus. E a Bíblia diz, ele tem me dado o dom de discernimento de espíritos. Ela diz: quem é espiritual entende as coisas espirituais. A gente sabe discernir quando as coisas é de Deus ou não. E também tem o discernimento que você, conhecendo a palavra, você vai ouvindo um pregador, você sabe se ele está dentro da palavra ou não, você vai discernir. Mas eu digo discernimento de espíritos, eu estava aqui na nossa congregação um dia, e uma irmã começou ali no meio do movimento da oração, falar numa língua esquisita e gritar e tal, e naquela hora eu orei em espírito, eu estava no púlpito, eu orei em espírito: Senhor, eu sei que isso não é de ti, como prova disso, derruba por terra agora. A mulher deu um estardalhaço no chão, caiu e saiu envergonhada. Levantou, nem ela sabia o que tinha acontecido. Por quê? Não era de Deus. Porque na hora que eu terminei de falar, Deus cumpriu. Então a gente discerne quando é de Deus. Nem tudo é de Deus. E nem tudo é do maligno. Tem coisas que é do homem também, né?
são ensaios, mas por isso que devemos, antes de criticar qualquer coisa, nós buscarmos conhecer a palavra, para depois falar. Quando alguém vem falar para mim de um outro caso, eu falo, irmão, vamos orar, Deus vai revelar, Deus vai nos dar, se é ou não é de Deus. Então é assim, você foi batizado no Espírito Santo, você já pode orar pelos dons, e Ele vai te dar os dons. Né? Ele tem uns que ele só dá um dom, tem outros que ele dá vários dons, né? Mas temos que buscar. E com isso, são privilégios. Traz salvação? Não tem nada a ver com salvação isso. São coisas para nós viver aqui na terra, viver o céu na terra. Nós sermos um crente completo. Aí, para você discernir, quando você sabe discernir o Espírito, né? Você tem discernimento de Espírito também, você vai saber o que é de Deus, que não é, também pelos frutos. Amanhã, eu digo no próximo vídeo, nós vamos falar sobre frutos do Espírito. Aí você vê talvez uma pessoa fazendo tantas coisas, mas os frutos da vida dela não são do Espírito. E daí você analisa. Então, por isso que é bom conhecer a palavra de Deus. Daí você tem como analisar tudo, as coisas, né? Quem é espiritual discerne as coisas espirituais. E não se engane, nós vivemos com dois exércitos ao nosso redor, o benigno e o maligno. E é uma guerra tremenda, sempre constante. Por isso que temos que estar sempre em oração. A Bíblia diz, orai sem cessar. Né? E também ela fala vigiar e orar. E orar. Primeiro nós temos que vigiar e continuar orando ali. Né? Fica isso para você no próximo vídeo, frutos do Espírito. Que Deus o abençoe.